Olá, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo, agora para poder falarmos sobre questionário. No Moodle, o questionário é uma das ferramentas mais complexas para o professor configurar. Existem muitos parâmetros, muitas possibilidades de combinação, muitos tipos de questões, muitas formas de se liberar o questionário para ele ser feito. Porém, para o cursista, esta complexidade não se apresenta. O aluno, o cursista, a pessoa que estiver participando do curso, ela recebe o questionário configurado com as questões, mas ela não percebe o quanto é complexo fazer essa configuração. O que se exige do cursista ou da cursista é que preste muita atenção nas orientações e nas informações que a ferramenta apresenta. Tanto informações da ferramenta, que nós vamos ver nesse vídeo, quanto nas orientações que o professor coloca para fazer o questionário. Então, de novo, você deve estar percebendo que a gente sempre está batendo nessa tecla. Precisa ter tempo, precisa ter atenção no que está fazendo. Vai ler as orientações, faça do lado ali um rascunhozinho olha, o que o professor está pedindo de maneira resumida. Isso, isso e isso. Então, presta muita atenção. Tá? Não é pouca, não, é muita atenção. Então, vamos ver primeiro os tipos mais comuns de questões. Por que eu vou falar dos tipos mais comuns? Porque nós não sabemos como que será utilizado o questionário pelos professores do curso. Então, aquilo que é comum e que normalmente as pessoas utilizam é o que eu estou tentando trazer aqui da forma mais simples possível. Ah, Jorge, mas e se o professor usar um outro tipo de questões? Preste atenção nas informações e nas orientações que o professor for passar. Então, isto é primordial. Mas esse tipo de questão é o que a gente chama, por exemplo, numa prova, de questão aberta. Então, tem um enunciado, no caso está aqui em cima, é de uma disciplina minha de construções geométricas, tem um enunciado, e o que eu quero que o aluno faça? Está aqui, o roteiro para esta construção e justifique por que o polígono ABC é um quadrado. Tá? Então, aqui, ele vai escrever nessa caixa de texto o roteiro e a justificativa. Observe que é uma caixa de texto, portanto, tem a barra de formatação, que é muito semelhante, que é praticamente a mesma, barra de formatação que a gente tem em todos os outros lugares, como o fórum, então os outros lugares que nós já vimos aí no vídeo. Então, esse é um tipo comum. Qual a característica fundamental? A avaliação é manual. O Moodle não vai fazer avaliação desse tipo de questão porque é uma questão aberta. Uma variante desse tipo de questão é a questão descrição com anexo. Então, observe, nós temos aqui uma outra descrição, um enunciado da questão. Aqui embaixo, nesse destaque 1, temos a barra de formatação, então a caixa de texto. E embaixo da caixa de texto, nessa área 2, tem o lugar para anexar o arquivo. Então, tem aqui as orientações para a questão, como que o aluno irá fazer ou resolver esta questão. Aqui já tem a orientação, não é necessário escrever na caixa de texto da questão, apenas anexar o arquivo. Aqui tem as orientações de como ele deve proceder e vai anexar o arquivo. Da mesma forma que a anterior, este tipo de questão é corrigido manualmente pelo professor. Então, lógico que demora um pouco mais, porque o professor vai ter que corrigir um a um.
Aqui nós já temos um tipo de questão também muito comum, que são as questões de múltiplas escolhas, ou de múltipla escolha, né? A gente tem aqui o enunciado e embaixo escolha uma ou mais alternativa, opção, né? Veja que essa daqui é uma múltipla escolha com múltiplas respostas. Então, eu estou apontando aqui, não sei se vai dar para perceber pelo vídeo, mas o lugar que vai ser marcado é um quadrinho. Então, todas as vezes que for uma questão do tipo múltiplas respostas, é um quadrinho e pode-se marcar mais de um. Agora, é interessante já olhar essa informação. Escolha uma ou mais. E isso já é do próprio Moodle, não é uma orientação do professor, mas uma informação que o questionário coloca. Aqui em cima tem a descrição com alguma orientação. Esse outro tipo de questão já é de resposta única. Então, muito similar à outra, né? Eu peguei aqui de exemplo, bem parecido. Marque a opção que possui aproximadamente a capacidade de armazenamento do pendrive da figura B. Veja que aqui o lugar de marcar é uma bolinha, é uma circunferência. Então, é uma forma de você identificar. E olha a informação que o próprio Moodle, a própria ferramenta, já dá. Escolha uma opção. E não, como tinha na outra, uma ou mais, né? Então, essa daqui é só uma opção. Um outro tipo de múltipla escolha é o de associação. Também é bem simples do professor configurar e também do aluno poder, do cursista poder utilizar. Tem uma coluna fixa com alguma informação e do lado direito tem uma lista de opções. Quando ele clica nessas duas setinhas, a lista se abre. Então veja que cada uma das alternativas, dos itens aqui dessa questão, tem essa setinha dupla aqui, ó, tá vendo? Quando clica-se nela, abre-se uma lista para se poder escolher. É o que está destacando aqui no item 2, ó, tá? No destaque 2. Então a pessoa vem aqui, clica, escolhe qual alternativa que ele está relacionando com a parte fixa. De novo, é muito simples para quem está resolvendo ou respondendo o questionário. Para o professor, é um pouco mais complexo. Bom, até agora eu mostrei para você algumas informações sobre as questões. Agora eu vou falar sobre o questionário. A tela principal do questionário, quando você entra no questionário, você tem uma tela parecida com essa. Você tem uma área que é a área onde o professor vai colocar as orientações para a execução do questionário. Então tem aqui todas as informações, atenção, valor, como que você vai se comportar para fazer esse questionário. Isso daqui é o professor que vai colocar. É tudo isso que está nessa área 1 aqui. Nesta área 2, que está abaixo da descrição ou das informações que o professor colocou, tem as informações que o Moodle coloca. Fundamental prestar atenção aqui também. Então veja, tentativas permitidas. O questionário permite que o professor informe quantas vezes o aluno poderá responder o questionário. 1, 2, 3, 10 ou ilimitadas vezes. Se ele vai ter mais de uma tentativa, qual é o método de avaliação que vai ser usado? Se ele responder 2 vezes, neste caso aqui está configurada a nota mais alta. Então é importante observar porque tem várias formas de você configurar isso. Aqui é uma informação que o Moodle coloca. Outra informação muito importante,
este questionário abriu em, aqui está a data de quando ele ficou disponível, e o questionário será fechado em, aqui a data quando o questionário vai se encerrar. Por que que é importante observar isso? Porque você precisa entregar a tarefa na data que o professor estipulou. A data que foi estipulada pode estar tanto na descrição, mas ela vai estar também aqui embaixo quando o professor configurar isso no questionário. Existe uma outra forma de se configurar, que você determina quanto tempo o aluno tem para fazer, para responder o questionário. Então, aqui em cima, a área 1, que são as informações que o professor coloca, e aqui embaixo, a que o Moodle coloca. Observe que aqui tem duração máxima 3 horas. Então, esse tipo de questionário, nesta configuração, o questionário está aberto do dia 22, aqui um exemplo, até o dia 23. E o aluno tem 3 horas a partir do momento que ele começar a responder o questionário. Ah, Jorge, mas eu comecei e aí, para não contar o tempo, eu vou encerrar a sala do Moodle, vou sair da sala. Não adianta. O Moodle continua computando o tempo. Você começou, ele vai computar. Você pode sair do questionário, sair do Moodle, desligar o computador, que o tempo continua correndo. Por isso, é fundamental observar quando está marcado ou definido o questionário com tempo de resposta. No próprio Moodle, quando tem aqui tempo para você responder, ele já coloca, assim que você clica para começar, ele coloca essa informação, ó, tempo limite. O questionário tem um limite de tempo de 3 horas, isso foi o que eu configurei, tá? O cronômetro começará a contar a partir do momento que você iniciar uma tentativa. O questionário deve ser enviado antes de finalizar o limite de tempo. Tem certeza que quer iniciar uma tentativa agora? Então, aqui você confirma, iniciar tentativa, e o tempo começa a correr. Se você, não, eu vou esperar e tal, cancela e volta depois, dentro do prazo, para você poder responder o questionário. Jorge, mas e se eu estiver respondendo o questionário e acabar o tempo aqui? Chegou o tempo de fechar o questionário e eu estava fazendo. Depende de como o professor configurou o questionário. Eu, por exemplo, adoto que acabou o tempo, o Moodle encerra, salva as respostas dadas até ali, mas encerra o questionário. O que está para trás, o que já está respondido, é salvo. O que não foi respondido, o próprio Moodle já coloca como não respondido. Então, é um cuidado que precisa ter, por isso eu estou aqui refrisando, destacando essa importância. Bom, acabei, fiz o questionário, mandei. Como que eu vejo o que eu respondi? Também vai depender de como o professor configurar. Eu posso configurar que antes de encerrar, o aluno pode rever as questões que ele respondeu. Eu posso liberar a nota. Eu posso liberar o gabarito também. O mais comum é que o gabarito, ou seja, as respostas corretas do questionário, aquelas que são automáticas, porque a que são de correção manual não tem jeito, o professor vai liberar após o encerramento do questionário. Então, neste caso aqui, eu alterei depois o questionário. Este questionário foi encerrado no dia 20 de 2024, 23h55. Duração máxima de 3 horas. Tá. Então, aqui depois que encerrou, você acabou, que entregou o seu questionário, se você entrar novamente no link, você vai ter uma tela parecida com essa. Clicando aqui em revisão, você vai ter acesso às informações que o professor deixou disponível.
Se está antes de encerrar o questionário, pode ter nota, pode ter algumas informações. Normalmente, depois de encerrado o questionário, a data, o professor já libera o gabarito. O Moodle faz isso de maneira automática quando o professor já configura. Então, o que é importante dessa tela? Saber que depois que você enviou o questionário, tem a opção de revisão. O que você vai encontrar lá depende de como está configurado. Aqui tem uma prévia do início do questionário, cabeçalho. Aqui tem a navegação do questionário. Então, tem algumas questões que estão em vermelho, que não foram respondidas ou que são de correção manual. Né? A primeira aqui é de correção manual. E vocês vão ter todas as questões listadas nesta página com as informações. Veja, essa primeira, que está aqui em cinza, ela ainda não foi avaliada. Ainda não avaliada. Por isso que ela está em cinza. Tá? A segunda, que está em vermelha, porque está errada. Vamos ver aqui. Esse é um exemplo da questão que foi respondida de maneira errada. Observe que debaixo da questão tem o gabarito ou a resposta que seria correta. Sua resposta está incorreta. Leia novamente a apostila e veja os vídeos. E essa informação fui eu que coloquei para o aluno, um feedback. Aqui embaixo já é o feedback do Moodle. Veja que fica muito misturado as informações do professor com a do Moodle, para que o aluno, o cursista, não se perca nesses detalhes. Por isso que eu falei lá atrás que é quase que transparente a complexidade dessa ferramenta. Mas olha, as respostas corretas são: a unidade de disco rígido do meu computador, a que se refere a figura 1, é a unidade Z2 pontos. O pendrive conectado no meu computador, a que se refere a figura 2, é a unidade E. Aqui eu tenho, então, as respostas corretas desta questão. Dá para você ver por aqui que o feedback, um xizinho vermelho, indicando que estão incorretas as duas respostas que eu dei. Quando eu acerto uma, aqui fica verde e a outra que estiver errada fica vermelha. De novo, importante saber o que você está fazendo, porém, algumas dessas informações é o professor que vai configurar a ferramenta. Você não tem muitas ações do que fazer. Como acessar, que é o que eu mostrei aqui, clicando na revisão, é fundamental para você conferir o questionário. Tá? Conferir mesmo, vai lá ver qual foi a resposta que você deu, qual que é a resposta que está sendo considerada correta, e aí você poder gerenciar o seu processo de aprendizagem. Quando o professor erra ou alguma coisa, você vai lá e você justifica. Mas é importante saber onde entrar para fazer a revisão. Muito bem. O básico do que eu considero importante a gente frisar sobre o questionário é isso. Espero que essas informações tenham sido úteis ou que elas sejam úteis para você durante o curso que você vai fazer. Tá? Um forte abraço e até o próximo material que a gente for produzir.